Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a professora Tereza Cristina. Eu sou mestre em educação e doutora em educação, com ênfase na educação especial. Eu trago hoje uma temática bastante interessante e também, por vezes, complexa, justamente pelo fato do direcionamento também ser utilizado na área administrativa, tanto em empresas públicas quanto privadas. Eu vou falar com vocês hoje a respeito do trabalho colaborativo na escola. Como que isso funciona? Como o trabalho colaborativo pode auxiliar a educação especial? Quais os aspectos mais importantes do trabalho colaborativo dentro da escola? Na união ou na articulação do trabalho entre o ensino comum e a educação especial. Então, vamos lá. Existem vários direcionamentos no trabalho dentro da escola para os alunos do público-alvo da educação especial. Porém, é importante pontuar que, dentre esses vários direcionamentos ou encaminhamentos, existe uma temática bastante significativa e que tem trazido resultados bastante importantes na área da educação, que é o trabalho articulando aquilo que é realizado dentro da sala de aula comum com aquilo que é realizado na sala de recursos multifuncionais. Então, você deve saber que na escola, o aluno público-alvo da educação especial, ele está incluído na sala de aula comum, na sala de aula regular, tendo as suas atividades desenvolvidas ali, com as adaptações direcionadas de acordo com as suas especificidades, porém, existe também o trabalho realizado no contraturno, que é o trabalho feito pela sala de recursos multifuncionais, onde esse aluno ele vai ter um direcionamento diferenciado daquilo que é realizado na sala de aula comum, pensando na complementação desse trabalho, em como esse trabalho ele vai desenvolver outras áreas, né, desse aluno que não seja as áreas específicas do currículo. Então, é importante nós direcionarmos esse trabalho de uma maneira bastante significativa para a atuação tanto do profissional da escola quanto para o aluno. Lembrando que, quando a gente pensa em inclusão, a gente precisa pensar e entender que a inclusão não é feita apenas pelo professor da sala de aula comum. A inclusão, ela não é feita apenas pelo professor da sala de recursos multifuncionais. Não é o professor da sala de recursos multifuncionais que tem que direcionar todo o trabalho realizado com o aluno público-alvo da educação especial. É importante a gente entender que a inclusão é um trabalho que precisa ser feito por todo o âmbito escolar, dentro de todo esse espaço escolar, por todos os membros que ali estão atuando. Então, a inclusão, ela começa desde da entrada desse aluno na escola, no momento da merenda, isso vai se perpetuar ali por outros espaços, até para esse aluno ir ao banheiro, é importante que a inclusão seja realizada, ou seja em relação ao espaço, ou seja em relação a estar auxiliando esse aluno, de como que isso é feito, e às vezes, e por vezes, alguns profissionais questionam por que a inclusão ela é realizada e desenvolvida dessa maneira. Porém, nós precisamos, em primeiro lugar, nos remeter à legislação que ampara esses alunos, né? E principalmente pensando na Constituição Federal de 1988, de que a educação ela é um direito de todos, independente de suas condições. Independente, né, daquilo que a pessoa traz enquanto especificidade. Então, é necessário que a gente possa cumprir o que a legislação estabelece e também compreender os aspectos relacionados às especificidades e às particularidades de cada um dos alunos. Lembrando que nós atendemos pessoas com diversas deficiências, com diversos transtornos, crianças em situação de risco, crianças com dificuldades de aprendizagem, entre outras questões bastante complexas dentro da escola. Nós precisamos entender que nós, enquanto profissionais da educação, nós precisamos ter um olhar além daquilo que o aluno traz para nós enquanto ser humano.
Nós precisamos compreender que, apesar de ter um currículo que precisa ser cumprido, eu entendo que existe toda uma cobrança em cima da organização do trabalho que vai ser desenvolvido para toda a classe também, porém o trabalho colaborativo, ele vem para potencializar esse trabalho, tanto do profissional da sala de aula comum, como eu já disse anteriormente, quanto do professor da sala de recurso e os outros profissionais que estão envolvidos no desenvolvimento do trabalho com esse aluno. Então, vamos pensar que o trabalho colaborativo, ele tem como premissa o quê? Desenvolver caminhos, estratégias, ações que possibilitem o desenvolvimento de atividades ou de adaptações curriculares ou de formas e meios de auxílio desse aluno dentro da própria sala de aula comum. Então, por exemplo, quando se tem uma formação baseada nos princípios do trabalho colaborativo, a primeira questão que se envolve nisso tudo é quais as maiores necessidades dos professores que estão envolvidos nessa formação. Então, a gente percebe muito, se a gente for analisar a literatura que vem desde os Estados Unidos, isso veio, né, para o Brasil, se a gente for pensar nos estudos realizados na UFSCar, que é a Universidade Federal de São Carlos, que é uma das universidades que mais desenvolvem o trabalho colaborativo no país, nós percebemos que a maior angústia ou a maior inquietação ainda do docente é: eu não conheço essa deficiência e não sei trabalhar com esse aluno na sala de aula comum. Então, como que é feito isso? O trabalho colaborativo, ele coloca todos os profissionais em um único patamar. Qual é esse patamar? Em que o conhecimento específico de cada um dos membros participantes desse trabalho auxiliará na construção dessas estratégias e dessas ações para o desenvolvimento desse aluno na sala de aula. Então, eu vou dar um exemplo para vocês do trabalho que eu realizei numa escola pública de ensino médio, que, vamos pensar assim, quando a gente analisa o trabalho colaborativo no nosso país, a gente percebe muito que esse trabalho ele é efetivo, principalmente nos anos iniciais do ensino fundamental. Porém, esse trabalho é pouco desenvolvido no ensino fundamental 2 e o ensino médio, justamente por conta da dificuldade da dialogicidade dos profissionais em um único ambiente e em um único espaço. Então, o meu maior desafio foi desenvolver um trabalho em que esses profissionais pudessem ter um espaço para trabalhar em colaboração com todos os outros profissionais envolvidos, para que isso pudesse trazer frutos para o trabalho com os alunos com os quais eles estavam atuando naquele momento. Então, a primeira estratégia é que a escola, ela possibilite condições para que esses profissionais possam se reunir. Então, o primeiro passo. Então, isso me foi possibilitado. A direção da escola me disponibilizou tanto o espaço quanto a organização dos horários dos professores para que eles pudessem participar. Por quê? Uma das maiores críticas que a gente tem em relação ao trabalho na sala de recursos multifuncionais não é o trabalho na sala de recursos, e sim a forma como isso é ofertada no ensino comum. Justamente por quê? Porque na maioria das vezes esse profissional não tem contato com o professor da sala de aula comum, o que dificulta a articulação dessas ações. Então o trabalho colaborativo, ele vem para quê? Para viabilizar essa reunião, essa dialogicidade entre esses profissionais para se propor essas ações. Então, em primeiro lugar, como eu disse, é a organização da direção escolar, possibilitando esse espaço, viabilizando os momentos de organização e também dos profissionais. Então, eu tive a possibilidade de trabalhar com 6 professores do ensino médio, de áreas diversas, e também com a coordenadora pedagógica
da educação especial da escola, que essa escola tinha uma coordenadora pedagógica especializada na educação especial, que é algo que não é muito comum, porém é necessário quando não se tem um profissional com essa especialidade, que se tenha o coordenador pedagógico, pelo menos ali na escola, para que ele possa fazer esses direcionamentos, fazer esses acompanhamentos e fazer essas articulações. Participou também a professora da sala de aula da sala de recursos multifuncionais. Daí vocês podem me perguntar, mas você não acabou de dizer que o maior problema é que o professor trabalha no contraturno e eles poucos se veem? Sim, porém, isso também foi acordado com a direção da escola, em que esse professor trabalhava no contraturno, para liberar esse professor, reorganizar o horário dele, para que ele pudesse, nesse momento, estar participando com esses professores. Então, por que que é produtivo? Por quê? O professor da sala de recursos, que tem um conhecimento a respeito do processo de aprendizagem desses alunos e conhece especificamente a deficiência ou o transtorno que esse aluno tem, e vai, a partir do seu conhecimento técnico, a partir do seu conhecimento em relação à deficiência, em relação ao aluno, auxiliar esses professores do ensino comum a desenvolverem atividades específicas. Então, qual que é o papel do professor da sala de aula comum? É ele, a partir da sua experiência, trocar experiências entre os seus colegas e encontrar meios para que as ações que possam ser desenvolvidas na sala de aula sejam participativas, e que sejam aceitas e propostas por todo o grupo. Então, um dos princípios também do trabalho colaborativo é esse, é que todos possam trabalhar por um bem comum. E o que isso quer dizer? Que todos possam pensar juntos, cada um com suas próprias experiências, para desenvolver um trabalho que possa ser efetivo e seja desenvolvido para os seus alunos, e que possa, por meio disso, desse trabalho em comum, colher frutos, né, positivos, colher coisas positivas em relação àquilo que eles estão propondo no desenvolvimento das atividades em sala de aula. No meu caso, por exemplo, eu desenvolvi com os professores, eles queriam trabalhar juntos em prol de atividades adaptadas para os alunos em sala de aula, que também é algo que é muito difícil para a maioria dos professores, pensar assim, esse aluno tem essa deficiência, então como que eu vou desenvolver uma atividade específica para os meus 30 e poucos alunos e uma atividade adaptada para esse aluno? Então, nós trabalhamos em relação às atividades adaptadas e também como que isso poderia ser desenvolvido enquanto avaliação bimestral para esses alunos, que também era uma outra dificuldade que esses professores encontravam. Todas as ações que nós desenvolvemos ao longo de um ano letivo, ele foi extremamente produtivo. Porém, é importante que você entenda, enquanto futuro profissional da educação, ou enquanto futuro profissional, que o desenvolvimento do trabalho colaborativo, ele precisa que seja também desenvolvido ano após ano, porque quando isso se torna uma constante na escola onde a gente atua, isso consegue fazer com que os profissionais acolham o trabalho colaborativo, que eles sejam muito mais participativos e que a escola ela tenha uma percepção de inclusão diferente daquilo que nós entendemos como inclusão, que é realmente pensar em estratégias específicas para o desenvolvimento individual de cada aluno. É uma tarefa bastante complexa também, é uma tarefa bastante árdua, mas a gente entende que o processo ele é contínuo e os frutos que nós colhemos, os resultados que nós temos ao final desse processo também são muito positivos. Então, eu trouxe aqui um pouquinho para vocês em relação a como desenvolver o trabalho colaborativo na escola, como que isso pode ser desenvolvido, como isso pode acontecer na escola. Isso depende também de um grupo que queira desenvolver esse trabalho, lembrando que sempre precisará ter a união entre os profissionais do ensino comum e da educação especial, porque sem essa articulação não há
trabalho colaborativo dentro da escola comum, ok? Espero que vocês tenham gostado, um grande abraço e a gente se vê na próxima. Tchau, tchau!